Vamos falar de política com o John Coutrinho. Olá, John, bom dia para você. A principal notícia, a notícia que repercute, né, desde ontem, na verdade, é o que teria sido o veto do ex-presidente Sarney, o senador Sarney, à escolha de Pedro Fernandes como ministro do Trabalho do Temer. John Coutrinho. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. É inacreditável, né, que o Brasil ainda passe por isso nessa questão política. Bom, vamos situar, delinear realmente o que aconteceu. O Pedro Fernandes, na semana passada, o deputado federal Pedro Fernandes, maranhense, foi indicado pelo seu partido, o PTB, para ser o próximo ministro do Trabalho do governo Temer. Você anunciou, inclusive, aqui no nosso quadro político. Anunciamos. Pois bem. Aí um dia depois eu conversei com o Pedro Fernandes, a nomeação era para sair na sexta-feira passada, e a nomeação não saiu. Eu conversei com ele, Pedro, o que aconteceu? Não, deve sair na próxima semana, que seria essa semana. Sexta-feira passada, véspera de feriado, Pronto. Enfim. Aí até comentei no programa Ponto e Vírgula da Difusora FM, que aí tinha alguma coisa estava errada, porque se o Temer anunciou, se o partido anunciou, claro que era para sair na sexta-feira, no Diário Oficial da União. E nós comentávamos no Ponto e Vírgula, na Difusora FM, às 6 horas da tarde, sobre isso. E aí, de repente, ontem, sai a notícia de que o Pedro Fernandes não seria mais ministro do Trabalho. A justificativa do próprio Pedro, do PTB, que era seu partido, é que houve interferência de nada menos do que o ex-senador José Sarney, que teria conversado com o Temer. Lembrando, o Sarney, aliadíssimo do Temer. Então o Sarney foi lá, conversou com o Temer e falou da questão do Maranhão. Por que a questão do Maranhão, Adalberto? Porque hoje o Pedro Fernandes, que já foi aliado do Grupo Sarney, que já foi secretário da Rosana Sarney, hoje é aliado do atual governador do Maranhão, Flávio Dino. E tem o filho dele, o Pedro Fernandes, comandando uma pasta, secretário. Então o Sarney disse, não, mas eu não posso fortalecer um adversário meu no estado do Maranhão. Lá eles vão votar com Lula, lá eles vão ser contra você, Temer, como é que você vai ter alguém aqui no Ministério do Trabalho que é contra mim e contra a minha filha lá no Maranhão, que será candidata a governadora, ou seja, aliada do Flávio Dino. Então o Temer, né, para não criar embaraços ali com o Sarney, acabou recuando. O que o Temer fez? O Temer ligou para o presidente nacional do PTB, o Roberto Jefferson, e para o líder do PTB, o Jovair, e informou, olha, não vai ser mais possível a indicação que vocês fizeram do Pedro Fernandes, porque o Sarney conversou comigo e não acha bom indicá-lo, porque ali fortaleceria o Flávio Dino, que é seu adversário no Maranhão. Só que aconteceu, o Sarney foi procurado, Adalberto, e ele negou, dizendo que não tinha havido interferência. Só que ele não combinou com o Temer, né? Que o próprio Temer falou para o Roberto Jefferson que foi o Sarney que vetou. Ou seja, o Sarney teve o cinismo de dizer que ele não tinha vetado o Pedro Fernandes, quando o próprio Temer declarou para o Roberto Jefferson, que é o presidente nacional do PTB, que foi o Sarney, sim, que vetou. Eu conversei com o próprio Pedro Fernandes ontem, Adalberto, e o Pedro Fernandes me disse que também foi o Sarney que vetou. Foi essa a informação que ele teve. O que causa estranheza, estupefato, essa questão do Sarney não sendo mais presidente da República, ele é ex-presidente da República. O Sarney não tem nenhum mandato e ele continua interferindo na política do país. Ou seja, desde o governo FHC, os dois governos do Lula, o governo da Dilma, o governo do Temer, o Sarney é essa eminência parda nos governos do Brasil, ou seja, como se ele fosse uma espécie de primeiro-ministro, ele que manda, parece, no país. Inclusive, o contra-argumento utilizado lá foi de que quando o Flávio Dino foi indicado para Embratur, ele não teria vetado. Né? Isso é a fala do próprio ex-presidente. Né? Pois como se ele pudesse, né, Adalberto, confirmando o poder de veto que ele tem. Não, eu não vetei o Flávio Dino, mas eu poderia ter vetado o Flávio Dino. Ou seja, claro que ali ele nas entrelinhas ele acabou dizendo que tem sim esse poder de veto. Ou seja, é mais uma patuscada do ex-senador José Sarney. Parece que o Brasil é governado pelo Sarney, ele não está no trono, mas ele continua dando as ordens. A gente lembra, Adalberto, que no governo do Sarney a inflação era altíssima. Foi um governo desastroso, o governo do Sarney, quem lembra dessa época, foi um governo que levou o Brasil ao desastre econômico, que levou o Brasil aos piores indicadores sociais, que levou o Brasil ao recesso, à recessão, e parece que o governo dele continua, assim como foi
no FHC, assim como foi com Lula, com a Dilma e agora com o Temer, onde ele parece que manda e desmanda, e quem sofre é o Brasil e quem sofre é o Maranhão, porque além do Pedro Fernandes, independente da questão política, seria mais um ministro ali que estaria a favor do Maranhão, independente. Mas o Sarney não pensa nisso. O Sarney, rancoroso que ele pensa apenas nos seus interesses, nos interesses pessoais, nos interesses políticos e nos interesses da filha, que será candidata a governadora no próximo ano. Ô John, o vice-governador Carlos Brandão assume o governo do estado, o Flávio Dino se afasta durante esse período aí, uma semana? Umas férias, né, Adalberto? Todo mundo merece tirar férias. E é tradicional o Flávio Dino tirar férias no início do ano. Ele, ontem, apesar do velório, né, do sepultamento do Humberto Coutinho, mas o Flávio Dino, ele acabou tirando férias. A partir de hoje, quem assume o governo do Maranhão interinamente é o vice-governador Carlos Brandão. O Carlos Brandão fica no comando do estado até o dia 10, Adalberto, quando o Flávio Dino deve viajar, já viajou com certeza, viajar hoje, e deve tirar umas férias, um descanso, resolver questões pessoais ali com a família, deve estar mais próximo da família, e o Brandão assume até o dia 10, nós confirmamos a informação. Nós confirmamos com o próprio Brandão no dia de ontem, nós conversamos com ele, e ele falou que dará continuidade a que o Flávio Dino já tem feito, aos projetos, não interferirá em nada, ele assume o cargo e fica ali até o dia 10, é a segunda vez que o Brandão assume o comando do governo do Maranhão. Ô John, e na Assembleia Legislativa, você falou ontem já como é que fica a situação em relação aos deputados que vão entrar, enfim, mas em relação à presidência da Assembleia com o falecimento lamentável do deputado Humberto Coutinho, qual é o procedimento que vai tomar a casa em relação ao Otelino Neto, que estava interinamente como presidente? Bom, o Otelino Neto, Adalberto, você bem frisou, o Otelino Neto será efetivado presidente da Assembleia Legislativa. Ocorrerá um ato administrativo, um ato apenas administrativo, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, em que o Otelino assumirá o comando da presidência da Assembleia Legislativa. Lembrando, ressaltando, que não haverá novas eleições, por conta de um projeto de resolução administrativa aprovada no ano passado, de iniciativa do deputado Roberto Costa, e que foi aprovado pela Assembleia, e que, em caso de vacância do cargo, assume automaticamente o primeiro vice-presidente e, sucessivamente, os outros cargos da mesa. Então, o Otelino assume a presidência da Assembleia Legislativa, infelizmente, com o falecimento do deputado Humberto Coutinho. Ontem houve um discurso, inclusive, foram várias as falas, né, durante o velório do deputado estadual Humberto Coutinho, e entre elas, inclusive, a fala lá do governador Flávio Dino. É isso. Ontem, o governador Flávio Dino esteve na cidade de Caxias, Adalberto, e ali ele fez um discurso bastante emocionado. Ali no ginásio, onde estava sendo velado o corpo do deputado Humberto Coutinho, na cidade de Caxias, e o Flávio Dino rememorou os tempos ali de convívio com o Humberto Coutinho, e ali ele se emocionou bastante, o Flávio Dino se emocionou bastante, chegou a chorar, lamentou muito, e nós temos, Adalberto, um vídeo que foi feito pela TV Sinal Verde de Caxias, que é afiliada do SBT na cidade de Caxias, em que retrata fielmente esses momentos de emoção do Flávio Dino nesse discurso que ele fez ali no velório do deputado Humberto Coutinho. Vamos ver. Nosso último diálogo, o último que a gente teve, eu agradeci a ele, eu olhei para ele e disse: Humberto, muito obrigado por tudo. Daí ele disse: eu não fiz nada, só uma pessoa muito leal podia dizer isso para mim, porque todo mundo sabe que ele me ajudou muito. E a terceira frase dele que eu queria lembrar, esse foi no nosso último despacho, lá no Palácio dos Leões. O Humberto chegava lá, cumprimentava todo mundo e puxava um monte de papel, um monte de coisa, de problema, coisas justas que ele, claro, queria resolver. Mas nesse último dia eu sabia que era o último dia, que também sabia. Ele dobrou os papéis, botou no bolso, não falou nada. E disse, olhou para mim e disse: doutorzinho, viver é bom.
porque eu estava muito atribulado com essas coisas do governo, esse sofrimento que a gente vive no dia a dia. E ele virou para mim e riu e disse: doutorzinho, viver é bom. Difícil até de falar, né? A relação muito próxima dos dois, e aí, claro, aquele momento ali era um momento... Ali não era o governador falando, né? Era um amigo de alguém que estava, que partiu, né? Adalberto, em poucos momentos a gente viu o Flávio se emocionar tanto, a gente lembra da morte do filho dele, que ele ficou exatamente nessa comoção toda, e também com o Humberto, como você disse bem, não era só questão política, questão de amizade, porque foi o Humberto Coutinho, um dos primeiros aliados do Flávio Dino na questão assim da sua projeto de candidatura ao governo do estado. Se o governador Flávio Dino hoje está no comando do governo do Maranhão, ele deve muito a Humberto Coutinho, e isso ele fez de forma muito fielmente e leal. Ele fez esse reconhecimento ali no velório, nesse discurso ali na cidade de Caxias, nos últimos momentos ali perto do Humberto Coutinho. Ok, John, até amanhã. Até amanhã, Adalberto.